A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobello, sou psicóloga e estamos indo para mais uma aula da revista dos adolescentes, que traz como título Noé e o recomeço da vida, tá? A leitura bíblica encontra-se em Gênesis, o capítulo 6, do versículo 13 ao 22, e o capítulo 8 de Gênesis também, do versículo 15 ao 22. Estarei lendo a Bíblia para que nós possamos dar início à nossa aula. Então, vamos lá. Primeiramente, Gênesis capítulo 6, do versículo 13 ao 22, que diz assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima e à porta da arca, porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim ele o fez. Capítulo 8, versículo 15. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Ou seja, aqui está falando sobre a construção da arca, ao momento que Noé e sua família entram na arca, e também está falando o momento que ele sai da arca. E esta é a nossa lição de hoje. Vamos refletirmos juntos aqui.
tá bom? Vamos lá. A mensagem diz assim, ó. Mas o Senhor Deus aprova o que Noé fazia? Gênesis capítulo 6, versículo 8. Quais são os objetivos da lição de hoje? Apresentar a narrativa da vida de Noé, sua família e missão, explicar o dilúvio, destacar a aliança de Deus com toda a humanidade. Vamos descobrir. Imagine Deus olhar para a terra e encontrar apenas um homem que lhe agrade. Isto é o que aconteceu nos dias de Noé e sua família. O pecado dominava a terra de forma tão intensa que somente esse justo buscava andar de forma reta diante do Criador. Receber de Deus a missão de construir a arca para a salvação da espécie humana e muitos animais, vivenciar o terror do dilúvio sobre a terra e depois ser parte de uma aliança com Deus. Ou seja, que Deus ele olha para a terra e ele vê a maldade no coração dos homens. E Deus ele vê somente em Noé e a sua família o temor a Deus. Eles estavam buscando andar dignamente dentro dos princípios que toda a humanidade deveria andar, zelando pela grandeza da criação. Lembra que as outras aulas nossas nós falamos sobre a grandeza da criação, falamos sobre a gratidão, de sermos gratos por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus nos deu. Então, diante de toda a grandeza, de toda a bondade, de toda a criação, a maldade estava dominando o coração dos seres humanos, aonde eles não tinham temor a Deus, aonde eles estavam vivendo do jeito que eles queriam, a forma que eles queriam, e para eles não tinha consequência alguma. Ali eles estavam vivendo completamente sem normas, sem regras, sem leis, sem moral, sem ética, sem princípio, sem nada. Era uma humanidade totalmente vazia, sem respeito algum e sem valorização nenhuma pela vida, pelas pessoas, pelos seres humanos, pelos animais, por nada. Então é preciso entender esse contexto. Naquele momento ali da história, Deus precisava de tomar uma atitude, porque os corações estavam endurecidos. Vamos lá. Hora de aprender. Quem foi Noé? Noé e sua família. Noé era descendente de Sete, filho de Adão. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém, o homem com maior idade registrada na Bíblia. Além disso, era bisneto de Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado. Quando Noé nasceu, seu pai profetizou: "Este menino vai trazer descanso para nós." Noé era casado e pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então aqui traz a genealogia de Noé, como que ele surgiu e da onde que ele veio, qual que é a sua parentela, certo? Vamos lá. Os contemporâneos de Noé. Os descendentes de Adão deveriam contar a história do Éden uns aos outros, para prevenir o homem de cometer novos pecados diante de Deus. Ou seja, havia um mandamento, aonde a história do Jardim do Éden e tudo o que aconteceu deveriam ser passados de geração em geração, para que eles vivessem e fugissem do pecado, para que eles não voltassem a errar, para que eles pudessem aprender com os erros. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá. O Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. A triste conclusão é que houve a multiplicação do mal e não da retidão e da gratidão.
ingratidão. Ou seja, uma pessoa que ela não é grata, que ela não pratica a gratidão na vida dela, ela é uma pessoa totalmente o quê? Vazia. Porque o dom da vida é uma gratidão. O acordar, o seu trabalho, a sua casa, sua família, tudo isso nós devemos ser gratos. Devemos praticar a gratidão na nossa vida. De que forma? Agradecendo. Todos os dias pelas pequenas coisas que nós conquistamos e que nós adquirimos, tá? Pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, tudo aquilo que foi nos dado, devemos o quê? Agradecer. E aqui eles estavam vivendo longe da retidão e da gratidão. Ou seja, os corações estavam endurecidos. Lembra que na aula anterior eu citei um exemplo de que eu matei um porque pisou no meu pé, eu matei o outro porque esbarrou em mim. Ou seja, a vida ela estava totalmente desvalorizada. Ali não tinha valor nenhum. Eles estavam vivendo com os corações voltados para o mal, pensando só pensamentos ruins, pensamentos destrutivos, pensamentos que não agradam a Deus, aonde eles estavam tirando vidas ali por nada. Então, a maldade ela estava reinando naquele lugar e naquele ambiente, tá? Vamos lá. A insatisfação de Deus com os homens. O Criador ficou muito triste e com o coração tão pesado que decidiu extinguir toda a raça humana. Deus é sempre justo e não comete erro. A decisão em tomar medida tão dura contra os contemporâneos de Noé foi porque a medida do pecado deles atingiu um nível muito alto. Ou seja, se Deus tivesse olhado para a humanidade e tivesse visto que metade da humanidade era boa, ele iria o quê? Proteger essa metade. Se ele olhasse e visse que apenas 10% da humanidade estava praticando mal, Deus iria proteger os outros 90%. Mas pensa comigo, Deus olhou para a humanidade e de 100%, 0,00001% ele achou apenas Noé e sua família, diante da imensidão de povos que já haviam ali naquele momento. Por quê? Lembra na aula anterior? Os filhos de Adão e Eva, os povos que vieram, os descendentes, tanto é que Noé ele era descendente de Sete. Então, tinha vários povos. Lembra que eu falei na aula anterior que surgiram os povos, surgiram as culturas, cada um, ele desenvolveu um dom. Então, ali tinha vários povos. E dentro dessa humanidade toda, apenas um agradou aos olhos de Deus. Então, vamos lá. Vamos continuar. Aqui. Noé, a decisão em tomar medida tão dura contra os contemporâneos de Noé foi porque a medida do pecado deles atingiu um nível muito alto. Se houvesse pessoas com o coração voltado para Deus, com arrependimento e súplicas, não haveria necessidade de um juízo tão duro. Apenas Noé e sua família faziam o que agradavam a Deus. Vamos lá. Tópico 2. Deus manda o dilúvio. O anúncio das muitas águas. Deus aprovava a conduta de Noé entre seus contemporâneos. O filho de Lameque estava sempre em comunhão com Deus. Em certa ocasião, o Criador se apresentou a Noé e anunciou seu plano de destruir toda a raça humana. O Senhor estava decidido e sua determinação não poderia ser impedida. Instruções para a arca. A arca tinha dimensões muito grandes. 133 metros de comprimento, 22 metros de largura
e 13 metros de altura. Por dentro, a arca tinha compartimentos divididos em 3 andares, portas, além de ter todas as brechas tampadas com piche. Ou seja, a arca ela era imensa. Imagina, 133 metros. 22 metros de largura. 13 metros de altura. Ou seja, era um barco gigantesco, imenso, maior do que um navio, maior do que um cruzeiro, muito maior, muito, muito grande. E Deus, ele deu toda a orientação para, olha, imagine essa grandiosidade. Deus mostrando para Noé como construir um barco, como fazer um barco naquela época, naquele momento, onde nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, para construir um barco, existe toda uma engenhosidade, máquinas imensas que fazem peças gigantescas e tudo mais. Mas e naquela época, fazer tudo aquilo à mão? Então, isso mostra a grandiosidade de Deus, onde Deus ele cuidou, ele orientou e ele explicou tudo para Noé. Noé, ele teve livre acesso ao Deus Criador, aonde Deus falava com ele e Deus o ensinava também. Vamos lá. O dilúvio sobre a terra. Chegando o tempo no grande barco, entraram Noé, sua esposa, seus filhos e as noras do patriarca. E com eles todos os animais que Deus determinou que também entrassem na embarcação. O Senhor lacrou a porta da arca dos céus e das grandes fontes jorraram águas em abundância por 40 dias e 40 noites. Imagine uma chuva sem cessar por 40 dias e 40 noites. Quando você quer sair de casa, que você se arruma e você sai daquele chuvão, você olha assim, não tem como sair. Mesmo se eu pegar a sombrinha, não tem como. E ali, Deus ele abriu e choveu durante 40 dias e 40 noites. No Éden, o pecado causou a expulsão do homem, abriu portas para a morte e provocou a maldição da terra. Sob o dilúvio, uma vez mais, a humanidade sofreu por causa das iniquidades. Tudo que tinha fôlego, homens, aves e animais terrestres, mas que estavam fora da arca, morreu. Então aqui não foi um momento fácil da história. Não foi um momento fácil para Noé. Porque aqui havia uma tristeza muito grande. Porque Noé, ele não queria que toda a humanidade se perdia. Deus não queria que toda a humanidade fosse perdida naquele momento. Mas diante da maldade e da iniquidade, Deus precisou tomar uma medida drástica diante de tudo o que estava acontecendo ali. Deus precisava agir, pois senão toda a humanidade se perderia. Toda a criação, toda a grandeza da criação, toda a beleza, toda a pureza, toda a graça, tudo se perderia ali. Então ele precisou intervir diante da maldade dos corações humanos. Vamos lá. Tópico 3. A aliança de Deus com Noé e toda a criação. O fim do dilúvio. As águas do dilúvio subiram e levantaram a arca que ficou boiando. Passados 150 dias, olha só, 150 dias dentro da arca do dilúvio, as águas começaram a abaixar. Quando Deus mandou um vento soprar sobre a terra. Noé, para verificar as condições da terra, da janela da arca soltou um corvo, que foi e voltou, sem encontrar terra seca. E depois soltou também uma pomba. Depois de 7 dias, soltou novamente a pomba, que dessa vez levou ao patriarca uma folha de oliveira.
Por fim, em mais 7 dias, tornou a soltar a ave, que não mais retornou para a arca. Passado cerca de 1 ano, desde o início do dilúvio, a terra estava bem seca. Ou seja, ele ficou 1 ano esperando a terra secar novamente, para que ele pudesse sair de dentro da arca com a sua família para recomeçar, para dar um novo início para a humanidade. Noé sai da arca. Sob a orientação divina, Noé, sua mulher e seus filhos e noras saíram da arca, juntamente com todos os animais. A única família do mundo contemplava a nova terra, sem outros seres humanos. Os animais existentes eram somente os que saíram da arca. Nesse novo cenário, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para adorar a Deus. Homens e mulheres que temem a Deus estão sempre preocupados em buscar ao Senhor em oração e súplicas, independentemente das circunstâncias. E isso é a nossa vida cristã. Nós estamos sempre o quê? Buscando ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e estamos sempre buscando orações, buscando sempre orar e falar com Deus, para agradecer, para pedir, às vezes, para pedir por saúde, por algumas outras questões, para pedir ajuda ou para agradecer tudo aquilo que Deus tem proporcionado para as nossas vidas, certo? Então, vamos lá. O pacto de Deus com a criação. O cheiro do sacrifício de Noé chegou até o Senhor. Deus então fez uma promessa para toda a humanidade. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, Deus, ele ficou muito triste diante daquilo. Porque destruir toda a humanidade, isso foi muito sério. Então, diante daquilo, Deus fez uma aliança com Noé, que ele não iria mais destruir toda a humanidade. Isso significa que a humanidade não iria mais sofrer punições? Não, isso não significa isso. Por quê? Deus, ele está sempre zelando pela humanidade, pela sua criação. Então, isso não significava que não haveria mais punições. Mas, diante de tudo que aconteceu, Deus fez uma aliança onde ele não exterminaria mais toda a terra, mas que ele estaria sempre cuidando da humanidade. Ou seja, através do pecado, das escolhas erradas, dos pensamentos errados, dos caminhos tortuosos que as próprias pessoas escolheram seguir diante da queda no Éden, diante de Caim ao matar Abel, diante da maldade que foi crescendo aos corações, ao invés de focar nas consequências do pecado, não. Focaram em viver de outra forma, totalmente contrária ao que foi proposta e desde o início foi o objetivo dado por Deus. Então eu preciso parar aqui e analisar e pensar sobre isso. Porque quantas pessoas estão em sofrimento por causa do pecado? Quantas pessoas sofrem? Ai, mas eu luto e não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo... Mas quais escolhas será que essa pessoa está tomando? Será que as escolhas que ela tem feito têm sido escolhas certas? Será que ela tem escolhido certo? Será que o caminho que ela está seguindo é o caminho correto? É preciso parar e analisar tudo isso, analisar a nossa vida. Quais têm sido as nossas prioridades?
Será que nós temos priorizado a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus? Será que nós temos priorizado estar na casa de Deus? Será que nós temos priorizado ter o nosso momento com Deus? Ou nós estamos priorizando as coisas do mundo? Por quê? Muitos adolescentes, às vezes, eles preferem ir numa festa do que ir na igreja. Ele prefere ir para o encontro com outros amigos do que estar na igreja. Às vezes tem um evento na igreja e ele prefere ficar em casa do que ir nesse evento da igreja. Ou seja, quais têm sido as escolhas dos adolescentes? Será que eles têm escolhido ficar mais perto de Deus? Ou será que eles têm escolhido ficar mais perto do pecado? Quais que têm sido as escolhas dele? Esse é o momento de refletirmos sobre isso. De levar eles a pensar sobre o dilúvio, sobre o que aconteceu. Sobre a consequência do pecado. É preciso refletir sobre isso e entender que somos livres para escolher, mas que toda escolha tem uma consequência, seja boa ou ruim. E é preciso entender e aceitar isso, pois tudo no nosso dia a dia está baseado em nossas escolhas. Então pense nisso. Vamos lá. Então Deus abençoou Noé e sua família para que se multiplicassem e se espalhassem sobre a terra, para dominarem sobre os animais. Esta bênção era semelhante àquela dada a Adão e Eva, porque Adão e Eva era para eles multiplicar, era para eles dominar os animais, era para eles estarem vivendo ali. Mas acabaram que a história deles foram se perdendo. Toda a história do começo de tudo lá no Éden, ela foi se perdendo na caminhada, aonde a humanidade ela se voltou para o pecado e não para aquilo que era dado por Deus, a gratidão e a retidão. Então, o que acontece? Eles acabaram se perdendo ali. Então, Deus ele fez uma nova aliança. E ele falou para Noé multiplicar e povoar a terra novamente, para que surgisse uma nova humanidade, voltada para Deus. Vamos lá. Para firmar sua aliança, o Criador colocou no céu o arco-íris. Ele é a lembrança de que Deus prometeu e vai cumprir o que foi dito. É sinal de que o Criador tem um compromisso com toda a criação. Em Noé, Deus marcou o recomeço da vida para toda a criação. Ou seja, aqui é preciso entender que Deus, ele queria e ele quer que a humanidade ela se aproxime de Deus e fique perto e próxima dele. Que escolha Deus, tá? Conclusão. O dilúvio foi a resposta de Deus diante do aumento generalizado do pecado sobre a face da terra. No entanto, Deus não exterminou a raça humana em sua totalidade, preservou a humanidade através de Noé e sua família. Mais uma vez, Deus demonstrou misericórdia com a sua criação. Ou seja, Deus ele criou o jardim perfeito, lindo. Deu tudo de graça para Adão e Eva. E ali eles pecaram. Depois, há um momento de que eles foram expulsos, que era para eles aprender com os erros e que era para eles voltar a Deus. O que acontece? Caim cai em pecado, quando ele mata o seu próprio irmão. Então, mais uma vez, o pecado adentrou na humanidade. No decorrer do desenvolvimento, aonde toda a geração foi sendo formada, toda a humanidade foi sendo formada, o que aumentou mais? Ao invés da graça, aumentou o pecado. Então, mais uma vez, a humanidade estava se voltando para o pecado. Então, é preciso entender que tudo foi um processo e que todos tinham uma escolha a seguir ali. Mas, diante da maldade, Deus vendo
o ser humano se acabando, se matando uns aos outros, sem temor, sem amor, sem gratidão, o que Deus fez? Ele retomou a humanidade do zero, diante de Noé. Então é preciso entender que tudo foi um processo, que tudo foi um porquê de cada coisa. E é preciso entender isso, se colocando no lugar de Deus, se colocando ali, Deus criando, e Ele vendo e assistindo a humanidade se perdendo. Como que isso é doído para um pai e para uma mãe, que ele vê o seu filho se perdendo, indo por caminhos tortuosos. Isso não é fácil. Nem para um pai e nem para a mãe. Imagine para Deus o quanto que isso foi doloroso para o coração de Deus. Pense nisso. O Senhor continua detestando o mal. O nível de maldade dos homens parece não diminuir. Mas nós cristãos somos diferentes. Estamos neste mundo para fazer a luz de Cristo brilhar. Assim como Noé deu bom testemunho em sua geração, nós devemos agir como verdadeiros filhos de Deus, vivendo em santidade e nos distanciando do pecado. Ou seja, neste momento, pergunte para os adolescentes se eles têm sido um canal de luz e de bênção lá fora na humanidade, dentro da escola, no local de trabalho, na família, no seu curso. Será que ele tem sido um canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta? Será que ele tem propagado o amor de Deus, a paz de Deus? Será que ele tem levado a palavra de Deus? Ou será que ele tem também tido ações ruins, escolhas ruins? Será que ele tem participado, às vezes, de rodinhas aonde estão, às vezes, atingindo outras pessoas, rodinhas de zombaria, rodinhas de discernindo o mal, falando mal das outras pessoas? Quais têm sido as atitudes dele? Será que eles têm sido aquela pessoa que estende a mão ou aquela pessoa que encolhe a mão? Diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de algum acontecimento que está acontecendo à sua volta. Como que tem sido isso? Será que eles têm sido canais de bênção? Será que eles têm conseguido exalar o amor de Deus? Será que eles têm conseguido ser aquele ombro amigo? Aquele abraço amigo? Como que está os adolescentes da sua igreja? Como que eles estão diante disso? Será que eles têm consciência da grandeza que é o amor de Deus nas nossas vidas? E a misericórdia de Deus pelas nossas vidas? Pense nisso. Reflita com os seus adolescentes. Leve para a sala de aula. Pergunte a eles. Trabalhe isso no coraçãozinho deles. Sempre trazendo eles para a realidade. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Pensou em alguma coisa? Deixa aqui nos comentários também. Compartilhe esse vídeo. Mande esse vídeo para os grupos da sua escola dominical. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça do joinha e até o próximo vídeo.